Hello, hello! E aí, vamos chegando, vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a chefe Marcela Martins, eu ajudo mulheres a faturarem pelo menos 2.000 por mês com mini bolos, hein? E eu tô aqui hoje para a gente falar de confeitaria, para a gente falar de uma oportunidade incrível. Vou te explicar, na verdade, vou dar aí as primeiras noções de como você vai trabalhar esse produto, quais são as vantagens, desvantagens e olha, lembrando, vamos preparar que daqui a alguns dias, exatamente daqui a 2 semanas, vai começar o desafio do mini bolo lucrativo. Deixa eu falar um pouquinho, explicar para vocês. Esse desafio do mini bolo lucrativo vai ser um desafio online, obviamente, e também vai ser um desafio com comunidade própria, distribuição de material, dicas, informações, enfim, tem muita coisa para o desafio. Já tem um botãozinho aí no meu perfil do Instagram para vocês clicarem e fazerem a inscrição no desafio. Para que vai servir? Para que vai servir esse botãozinho que está aí para vocês fazerem a inscrição no desafio do mini bolo lucrativo? Vai servir para que vocês possam entender o passo a passo de como vão conseguir trabalhar com esse produto, com essa tendência agora da confeitaria para fazer 2021 muito mais lucrativo, né, do que foi 2020. Isso tudo da sua casa, da sua cozinha, com o que você tem. Não se desespere. Começar uma atividade na confeitaria não requer de maneira nenhuma, quando você escolhe a certa, comprar equipamentos, comprar maquinários, enfim, você pode começar com o que você tem em casa. Então, o desafio vai servir para abrir sua mente para esses passos todos e também para que a gente possa ir além. E hoje, especialmente, eu vou falar aqui para vocês na nossa primeira aula dessa semana, né? Eu vou falar sobre como você vai obter, como você pode fazer para obter a sua renda extra escolhendo trabalhar com mini bolos, tá? Então vamos lá, vamos começar. Como é que a gente vai falar desse passo a passo todo aí que a gente vai ter essa semana para nesses dias, né? Não nessa semana, nesses dias todos que estão vindo aí pela frente, para a gente entender o que é esse mundo todo do mini bolo. Muita gente tem me perguntado a respeito de ser essa uma oportunidade de negócio para agora, né? Ou uma oportunidade para quem nunca trabalhou com isso, para quem nunca trabalhou na confeitaria, para quem quer começar. E eu algumas vezes já comentei a respeito disso, que você ter a oportunidade de trabalhar em casa, de você poder ter materiais que sejam fáceis, né? Produtos que são fácil de comprar, que tem um custo baixo e que são práticos para você fazer, acabam sendo muito mais rentáveis do que qualquer outra ideia que você vai encontrar de inspiração, por exemplo, em técnicas mais elaboradas, em técnicas que exigem um equipamento X, um utensílio, enfim. Hoje, a confeitaria, ela se faz de muitas maneiras, mas a riqueza da confeitaria artesanal está basicamente em você conseguir fazer tudo isso no seu espaço sem ter que gastar rios de dinheiro e que seja prático. Por que prático, né? Porque a gente sabe que nós temos muitas atividades durante o dia. A gente tem que cuidar de casa, cuidar de criança, cuidar de um outro emprego, ir para um outro emprego fora de casa, enfim. E as atividades dentro de casa, elas precisam caber nessa rotina. É por isso que eu sempre falo que é muito prático você produzir um mini bolo. Ou, na verdade, a gente produz vários de uma vez, né? E continua sendo prático. Por quê, minha gente? Porque o tempo que você vai gastar para fazer a separação dos ingredientes, que não são, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, não é nada disso. São quantidades pequenas, porque você está fazendo um mini, né? E você faz isso muito mais rápido. Eu já contei para vocês uma historinha aí outro dia. Contei? Nem sei, não me lembro. Mas eu estava assistindo uma palestra e essa palestra deu 30 minutos de intervalo no meio da tarde. Era uma tarde super fria que estava aqui, aliás, como hoje, né? Era uma tarde super fria e eu estava querendo tomar um chá. Eu fiz, não tem nada para a pessoa tomar com chá. Vou fazer aqui os mini bolos
Vou fazer 6 unidades de mini bolo rapidinho. Gente, em 30 minutos desse intervalo da palestra, eu consegui separar os ingredientes, fazer a massa, bater, colocar para assar e quando voltou o evento, assim, 5 minutinhos depois, pumba, eu já estava com o mini bolo na minha frente e a minha xícara de chá. Então, isso é muito legal, porque imagina aí, você tá aí sentada no seu sofá, de repente, sem esperança de fazer nada do seu dia hoje para ganhar um dinheirinho extra e de repente alguém te liga, olha, para mais tarde, será que você consegue fazer uma encomenda para mim? Se a pessoa já souber que você trabalha com isso, né? Se você já fez essa divulgação certa aí. E você, posso. Agora, quando é que você não vai conseguir fazer isso, né? Se você for uma pessoa que não tem lá a sua organização, você tem que ter um mínimo de organização para saber quais são os ingredientes que você tem, as quantidades. É sempre bom, você nunca vai dizer sim a uma encomenda se você não sabe se, você tem os ingredientes e 2, você tem tempo para comprar os ingredientes, caso você não tenha, né? Bom dia, Rafa! Oi, Sueli, bom dia! Então, você, em 30 minutos, se você tiver todos os ingredientes, você faz tudo. Se você não tiver, aí eis um problema, né? Que você vai ter que fazer a compra disso para poder produzir, né? Outro dia eu estava falando com a Rita, que é aluna do curso de mini bolo, e ela estava dizendo para mim, Marcela, eu tô saindo do trabalho, que é essa hora mais ou menos, não é? Por isso que ela não deve estar aqui. Tô saindo pro trabalho e aí, mas eu acordei 20 minutinhos mais cedo, já fiz a massa, bati a massa, coloquei para assar, fui tomar banho, terminei de me arrumar e já tô aqui com os mini bolos prontos para levar pro trabalho. Aí você vai dizer para mim, mas deve ser ela sozinha, né? Ela acorda, faz isso, não tem outra coisa para fazer. Gente, tem. Ela tem filhos, né? Eu tenho outras alunas que também têm filhos, tem que mandar a criança para a escola de manhã cedo, tem que fazer não sei o quê. Gente, é uma questão de você conseguir entender que o processo é prático, o processo é rápido, mas que você tem que ter a organização e o planejamento. A gente já falou de planejamento aqui, nem sei quantas vezes, né? Mas é sempre bom retomar. Oi, Cris! Por quê? Leia, bom dia, Leia! Porque você, com planejamento ou com mínimo de organização, você consegue fazer qualquer coisa. Isso não serve só para a produção de mini bolo, não. Isso serve para várias outras atividades. Eu não sei qual das minhas alunas sempre está falando comigo assim, que tem o vício da procrastinação, né? Que, depois. Minha gente, se nós não tivermos a intenção de dar o primeiro passo, olha, você pode desistir de qualquer outra coisa. Você nem ouve a pessoa falar. Você não está a fim de dar o primeiro passo, você nem ouve a história. Por quê? Porque aquilo não vai mudar nada, né? Você não está a fim. Agora, você tem que ter essa vontade de fazer isso e de conseguir trabalhar. Eu tô sempre aqui falando das meninas, por quê? Porque eu tô direto em contato com as alunas e vendo as situações que vão surgindo, né? A Lu Mini Bolos, eu não sei se a Lu tá aí, se já acordou, né? A Lu, ela tava falando para mim outro dia, quando ela começou a assistir e tal, ia fazer, ela tava... Érica, né? Ô, Eriquinha, eu não queria entregar você, não. Pois é, Eriquinha, você já tá aqui, olha quanto tempo, mas graças a Deus você já deu seus primeiros passos, já fez as primeiras vendas e tá vendo o resultado de tudo isso. Sem falar, gente, que a pessoa, você não vai deixar, Marcela não está falando para você deixar o seu trabalho, se você tem, e largar tudo para fazer os mini bolos. Eu tô falando que o mini bolo ele vai ser uma renda extra. Vai ser aquilo que você não espera, mas precisa. Você já parou para pensar nisso, né? Qual a grama ideal para um mini bolo? Olha, Brigadeiros Veríssimo. E agora? Eu preciso de um nome. Quem é Brigadeiros Veríssimos? Mas respondendo, a gramatura
A gramatura do mini bolo, da massa crua na forma, ela vai variar dependendo da quantidade de ar, dependendo se tem algum sólido, pedaços de alguma coisa nessa massa, mas é entre ali 55 e 60 gramas de massa crua. E quando a gente faz toda a composição de recheio e cobertura, ele vai pesar o padrão quase de uma fatia de bolo dessas que a gente compra por aí, que vão ser entre 150 e 160 gramas a fatia. Por quê? É mais ou menos a quantidade de tudo. Só que a gente fala sempre... Márcia, obrigada, Márcia. A gente fala sempre da estética, né? A estética do mini bolo é uma estética que ela tá sempre intacta, ele tá sempre lindo montado, porque você não tem que cortar, né? Quando você tem um bolo grande que você vai fatiando, aquilo vai deixando de ser bonito, porque vão saindo os pedaços, vai fazendo farelo, enfim, a coisa desmonta. Bem, mas como eu tava falando a história aqui das meninas, né? Outro dia a gente tava falando, eu tava falando com a Lu, e antes dela começar, olha só, ela achava que o mais prático que tinha para fazer era a massa de bolo de saquinho. Minha gente, primeiro, massa de bolo de saquinho é um conjunto de pó, e quando a gente vê, né, bolo de saquinho, né, o bolo de saco, sei lá, como é que chama isso. Mas o bolo pré-pronto, você vê, ai, ótimo, super prático, você vai lá, compra o pacote, você nem vê, olha só, você nem vê o preço que você tá pagando por ali. Oi, Renatinha, oi, Michele, você nem vê o preço que você tá pagando, para calcular, tá certo? Essa semana, aliás, a gente vai falar de cálculos aqui, e também no desafio tem uma tarefa de cálculos, que se você não aprender naquele desafio que eu vou fazer, você não aprende nunca mais nessa vida, minha gente, o negócio é fantástico. Você compra e faz um bolo com aquela massa do saquinho. Oi, Ângela, que saudade, bom dia! Você faz um bolo com aquela massa de saquinho. Aí você tem que acrescentar os ovos, você tem que acrescentar, no caso, leite também, né? E pronto. E aí você faz a massa, acho o máximo um bolo de saquinho. E você pensa assim, ele nunca vai dar errado. Mas olha, eu vou contar para vocês. Se você tá achando que só ter os ingredientes é a garantia de que aquilo ali não vai dar errado, lê do engano. Por quê? Você pode ter os ingredientes todos corretamente, tá lá na medida que a embalagem diz e tal, mas você tem que entender o que acontece com esses ingredientes, né? Você tem que entender que só aquele conjunto ali não é a solução dos seus problemas. Enquanto que você paga por um conjunto de ingredientes que você não sabe quanto tá ali medido, tal, e acha que vai fazer o seu bolo e ele nunca vai dar errado, e você paga por esse conjunto de ingredientes. Se você for parar para calcular, você comprar a farinha, a margarina, ou manteiga, o açúcar, os ovos, que você vai ter que usar também, né? E o fermento, você vai ver que você acaba pagando muito caro por essas misturas. Sabe por quê? Porque quando você faz essas misturas, você não tem noção das quantidades, você não consegue equilibrar os ingredientes. Essas misturas podem ser voltadas para uma concepção de massa que não é o resultado que você quer, não é aquela massa fofinha, ou não é aquela massa que vai resistir a um recheio ou uma cobertura. Então, tudo isso vai fazer a diferença. Pode parecer prático, mas o que é prático realmente? É aquilo que você tem condição de fazer, tem os ingredientes, tem o tempo mais curto para você produzir, né? E que você consegue dominar aqueles ingredientes. Você não consegue dominar a quantidade que vem numa mistura pré-pronta. Você consegue dominar a quantidade que você pesa. E uma das formas, eu acho assim, a gente quando diz que não tem tempo na vida, né, para fazer as coisas, é muito mais uma questão de organização e prioridade. Porque, por exemplo, se eu quisesse, Marcela, olha, eu preciso de uma encomenda sua, né, eu já tive encomenda assim. Outro dia mesmo, eu tinha uma encomenda para um horário da noite, um negócio voando aqui. Eu tinha uma encomenda para um horário da noite em que eu estava no meu trabalho físico, né? E não ia poder entregar a encomenda no horário. Mas
eu já tinha todos os ingredientes, não sei o que. No dia anterior, eu me organizei, fiz toda a pesagem e acordei mais cedo para produzir. Deixei tudo pesado, fui dormir. Lógico, né? Eu tô numa temperatura mais baixa agora, uma época do ano mais fria. Mas já deixei tudo pesadinho. E acordei mais cedo com o tempo lá, ó, certinho para fazer. Bater a massa, tal, botar para assar, me preparar para o trabalho. Fiz a mesma coisa que a Ritinha estava falando outro dia que fez. Antes de sair do trabalho, eu já tinha tudo pronto, embalado, levei para o trabalho e a pessoa passou para pegar a encomenda. Então, é uma questão da gente priorizar e organizar. Até porque, minha gente, vamos lá, né? Você gastando o mínimo financeiramente de ingredientes e você tendo um lucro. Eu já falei para vocês quanto é, assim, uma ideia muito próxima, dependendo da região, lógico, cada uma vai vender de um preço e tal. Mas uma ideia muito próxima para vocês terem é que vocês conseguem ter um lucro de até 5 vezes o preço que vocês investem para fazer um mini bolo. 5 vezes. Vocês estão entendendo o que é 5 vezes? Né? Eu acho que vale muito a pena. Eu adoro ter essa matemática aí fazendo parte do meu dia a dia, né? Então, essa praticidade não vem só, você faz mini bolo de chocolate. Olha, agora já... Márcia, né? Márcia, vou procurar aqui, Márcia, eu faço de chocolate. A gente tem vários sabores, na verdade, né? Chocolate Fit. Olha, Márcia, eu tô preparando um material só de mini bolos funcionais, né? Fevereiro vai ser a época aí dos funcionais. Eu vou fazer esse material para colocar dentro do curso e existem várias possibilidades, né? A gente sabe que hoje em dia o público para esse material, para esse tipo de produto, na verdade falo material, mas é produto, para esse tipo de produto vem crescendo cada vez mais e é possível sim você fazer. Agora, como eu já falei diversas vezes, você não pode pegar qualquer receita de massa funcional e colocar dentro das forminhas do mini bolo. Você tem que equilibrar, você tem que pensar o seguinte: a forma do mini bolo ela é menor, o tempo de cocção vai ser menor, esse bolo ele tem menos, aliás, no nosso método, né? Ele tem quanto de umidade, quanto vai ser o tempo. Tudo isso vai ser equilibrado. Por quê? Porque uma forma pequena, ela não se comporta igual a uma forma maior, né? A distribuição do calor, a gente que faz mini bolo usa muito a forma de silicone. Então, por exemplo, quando a gente faz a substituição, exemplo simples, tá bom? A gente faz substituição de farinha de trigo por farinha de aveia. Pode fazer, Marcela, no método da cremagem dá certo? Dá super certo, pode fazer. Agora, você tem que entender que essa farinha de aveia, ela é mais grossinha, ela vai ter mais umidade do que o grão de trigo, então o tempo para essa cocção vai ser um pouquinho maior. E muito possivelmente a coloração desse produto não vai ser uma coloração tão dourada. O que você pode fazer? Você pode mexer no açúcar, você pode botar uma parte de açúcar refinado, uma parte de açúcar branco, você pode, de açúcar amarelo, você pode usar parte de açúcar amarelo, parte de açúcar de coco, como a gente fez outro dia. Gente, eu ontem estava lembrando daquele mini bolo de frutas vermelhas que a gente fez com açúcar de coco, que eu botei açúcar de coco e fiz com a maionese também. Gente do céu, tem coisas, né? Tem coisas que eu faço com vocês e depois não repito, porque se eu repetir eu vou comer a fornada inteira, então não repito. Pois é, Márcia, a gente tem que entender mesmo, porque não adianta eu só dar a vocês, é o que eu também falo muito, não adianta eu só dar a vocês
os ingredientes e uma receita pronta. Eu tenho que explicar, eu gosto de explicar o passo a passo, assim como eu gosto de pegar todas as minhas alunas e ver, tá com dificuldade em quê? Vamos resolver, nananã. Eu gosto de fazer isso com as receitas. Minha dificuldade em iniciar com mini bolo é sem local comercial. Eu fico dependendo de encomendas, como fazer se por acaso uma pessoa pedir 2 mini bolos e a receita me rende bem mais. Anjinha! Anjinha, meu problema é saber vender. Sabe, deixa eu falar uma coisa pra você, Ângela, bem interessante. Na semana retrasada aí, né? Aliás, antes, no fim do ano, na última semana do ano, a gente estava com um grupo no Facebook fechado que era para justamente destravar esses problemas de eu não sei vender, eu não sei fazer, eu não sei cobrar, enfim, a gente falou muito sobre esses problemas. E o lance de você falar que não sem um local comercial, isso não te impede, de verdade. Por quê? Porque eu tenho, eu mesma faço na minha cozinha de casa. Aí você vai dizer para mim, mas aí você não tem que administrar, de repente, sei lá, 3 crianças, um marido, um cachorro, um gato. Não tenho mesmo, mas eu tenho muitas outras atividades que podem impedir que eu use a minha cozinha, né? Eu tenho pessoas que eu posso receber em casa, eu tenho atividade de planejamento, de aula, tudo isso acontece no meu espaço. E eu consigo fazer com que eu vá gerindo o espaço. Eu tenho aquele meu material que é de trabalho, ele tá sempre no mesmo lugar guardado, a minha bancada tá sempre limpa, desocupada, para na hora que eu precisar eu vou fazer isso, tá? E aí, as encomendas, não é ruim você depender de encomenda, muito pelo contrário. Quem já tá aí fazendo essas vendas sabe que a encomenda, ela é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque ela te dá, primeiro, aquele dispositivo de você estar sempre alerta, né? Você está sempre preparada, você tem sempre os ingredientes, você tem sempre as formas, enfim, você está sempre pronta. Aí você vai dizer para mim, ai Marcela, mas eu vou ficar todo dia disponível para fazer o dia inteiro, eu nem sei se vai chegar. Não, você não vai ficar todo dia disponível, mas você vai ter um sistema de organização no seu dia que se a encomenda aparecer, você consegue responder, você consegue fazer. Sem falar que a gente tem aí a facilidade de ser muito rápida essa produção e você conseguir corresponder também o cliente. Uma vez a gente até falou nesse caso, de o cliente pode pedir uma encomenda para daqui 1 hora, eu atendo ou não atendo? Depende, né? São aquelas situações de depende, eu posso atender. Se eu tiver todos os ingredientes e tiver ali a disponibilidade para encaixar no dia, você atende. Se não, infelizmente, não vai ser nessa oportunidade. E o fato de você depender da encomenda, o que acontece? Você pode não ter encomenda todo dia. No dia que você não tem encomenda, o que você vai fazer? Você vai investir na sua divulgação, você vai investir no contato com a sua rede de clientes, você tem que investir, quando você não tem encomenda, você tem que investir no que te traz a encomenda, tá entendendo? E o que é que te traz a encomenda? É a divulgação, é o contato com o cliente. Então, se você... Aí você diz para mim, eu não sei vender. Você não precisa vender. A gente tem que tirar essa ideia de que venda olha, eu tenho esse produto, quer comprar? A venda não é isso. A venda não é mais isso, na verdade. Isso era lá, no porta a porta. Oi, fulana, tudo bom? Trouxe aqui esses mini bolos, quer comprar? Não é assim. A venda hoje, ela é feita como? A venda hoje, ela é feita de uma demonstração do seu produto, uma boa imagem e uma boa descrição. Então, no dia que você não está produzindo para entregar a ninguém, você pode produzir um mínimo. A gente já sabe, olha aí, a Leia tá falando, seria interessante você falar que existe um mínimo. Eu consigo fracionar a minha receita para 3 mini bolos. Aquela nossa receita que as receitas que eu trabalho todas aqui nas lives, gente, vocês conseguem fracionar até para 3 mini bolos. Agora, é lógico, você vai dizer para mim, Marcela, eu vou fazer só 3. Gente, se é o que você tem, o dinheiro não vai entrar. Imagina, você vai gastar R$3, vamos supor, você vai gastar R$3.
e você vai ter de volta 15. Você vai ter de volta 20. Como que você vai reclamar disso? Não é assim, tá? Obrigada, Ângela. Essa mesmo que eu tô falando para você. A gente consegue fracionar para 3. E o que a Leia falou aí foi muito bacana. Obrigada, Leia, pelo comentário. Você pode negociar com o cliente. Olha, ao invés de 2, você não prefere levar 4? Enfim, eu faço separado e tal. Você pode dar 2 pessoas diferentes e tal. E fazer isso. Ou você fracionar. A receita não dá errado quando ela é fracionada do jeito certo. Quando eu digo fracionada do jeito certo, é mantendo o equilíbrio dos ingredientes. A gente já viu aqui, já falou que alguns ingredientes eles devem sempre estar na mesma quantidade para que a nossa receita não dê errado, né? Então, se você Sueli está perguntando como oferecer os primeiros bolos. Sueli, foi o que eu acabei de falar, né? A gente não tem que oferecer, a gente tem que saber divulgar. Oferecer era antigamente. Hoje, a gente faz uma boa foto. Marcela, mas eu vou gastar fazendo mini bolo só para foto? Não é gastar, entenda, é investir. A gente faz o mínimo. Eu faço muitas vezes isso. Tem um sabor que eu tô criando e quero divulgar o sabor, eu vou fazer uma produção dele sem objetivo de vender, né? Agora eu vou contar uma coisa bem legal para vocês. Fiz outro dia a encomenda, né? A gente fez aí o mini bolo pão de mel, que ficou escandaloso. Fiz uma foto muito legal, muito bacana. Vocês podem até ver aí depois no feed. E tava aqui com... Eu já tinha comido, eu fiz 12, né? Aí eu tinha comido 2 e tinha guardado 2 para uma pessoa experimentar. Quando a pessoa experimentou, ela disse assim: você ainda tem? Porque ele sabia que eu fazia em casa os testes e tal. Ele fez: você ainda tem? Eu fiz, tem 8. Ele fez: quero todos. Olha só, eu não ia, eu fiz numa quantidade maior, mas era realmente para ter opções de ver teste, fazer fotos diferentes. E não estava com a expectativa de vender, era só um teste. Levei para uma pessoa provar e ela fez: tem mais? Eu fiz: tem 8 em casa. Aí a pessoa vai lá, comprou os 8. Então, bom dia, Luciana Buffet, Tapororoca, Paraíba. Olha, adoro o povo da Paraíba. O de doce de leite é dos deuses, né? Ô, Anjinha, você tinha que ter participado do grupo para fazer o de pão de mel. O de pão de mel, mini bolo pão de mel, ficou escandaloso. Eu hoje confesso, não sei o que é melhor. Érica, você pode me dizer, tá? Glorinha também. Se o de doce de leite é melhor, Flavinha pode me dizer. Quem mais? Ale pode me dizer. Ju, enfim, tem uma mulherada aí que pode dizer se o de doce de leite ganha do de pão de mel ou se é o mini bolo pão de mel que ganha do doce de leite. Escandaloso! Minha Nossa Senhora! O mesmo aconteceu com o mini bolo de abóbora. Pois é, o de abóbora, né, também. Muita gente aconteceu isso, de só postar uma foto. Bom dia, Leoneide, chegou quando agora? Doce de leite é dos deuses, sua massa falível é maravilhosa. O de abóbora também. Imagina aí, que novidade, né? A pessoa vai lá ver. Então, hoje eu não preciso oferecer. Eu não tenho que vender, fazer o que fazia antigamente porta a porta. Eu tenho que fazer uma boa foto, eu tenho que fazer uma boa legenda e isso é o meu vender, tá? Aqui no Rio de Janeiro vendem de 19 centímetros por R$12. Aí eu que uso frutas de verdade no lugar de saborizantes, acho um bolo caro. Ou seja, querem preço e não qualidade. Os mini acham caro. Anjinha, o que acontece? Quais são as vantagens? Você já parou para pensar? Quais são as vantagens de você ter um mini bolo? Fazer e vender um mini bolo? Para você é uma, mas vamos pensar no cliente agora, tá? Qual é a vantagem do cliente comprar um mini bolo e não comprar um bolo grande? Primeiro, ele precisa de um bolo grande? É para uma festa ou é só para ele? É só para ele degustar. Segundo,
O mini bolo, a apresentação do mini bolo individualizada e personalizada não tem nada a ver com... Você tá falando aí que é R$19, é R$19? Não, R$12 um bolo grande, mas é um bolo simples. E a gente está falando de um mini bolo a R$5, R$8, mas é um mini bolo com uma massa exclusiva, um recheio e uma cobertura. Não é o tal bolo de R$12 que essa pessoa vai comprar inteiro e que vai se desfazer em fatias, tá? O mini bolo, ele se compara a uma sobremesa. Quanto é que as pessoas estão pagando numa sobremesa? Quem diz assim, é caro, aí você diz, bem, mas não é qualquer bolo simples desses de padaria, é uma massa especial, se compara a muitas sobremesas saborosas que você pode encontrar e você deixa na mão do cliente, né? Não adianta a gente também querer fazer o cliente engolir o negócio goela abaixo. Perdeu, né? Mas a gente recupera aí, Anjinha. Essas 2 semanas eu tô todo dia de manhã e de noite e ainda no desafio também vai ter umas coisas muito bacanas para vocês verem. Pois é, essa coisa da massa pronta. E outra, gente, deixa eu falar com vocês o seguinte. O cliente, quando ele compra um mini bolo, quando ele compra um bolo grande, se ele não gostar, né? Vamos pensar nessa situação também, é importante. Se ele não gostar, ele tem um bolo inteiro grande para comer depois de não gostar, né? Triste fim. Ou ele vai jogar fora todo o dinheiro dele. Um mini bolo, se de repente um sabor não agradar, não é nem gostar, mas um sabor não agradar, ele tem um mini bolo. Então, ele vai provar, não gostei, pode escolher outro e pedir outro sabor a você. Eu acho que não dá para comparar. Os dois são campeões de venda. Ó, a Glorinha respondeu do mini bolo de doce de leite e o pão de mel. Os dois são campeões de vendas. Aliás, são todos maravilhosos. Não é, Glorinha? Eu também já nem sei. Hoje eu já nem escolho mais. Então, Anjinha, tem isso, né? Eu falei ainda há pouco aí no início da live sobre essa questão da massa pronta. Ela, quando dá um bolo grande, quando dá errado, ele dá todo errado. Uma receita para mini bolos, quando se por acaso ela der errado, o que acontece com muito menos frequência, você pode ter errado uma forma que ficou mais atrás, não assou completo, ou uma forma que transbordou, não é o conjunto de 12. Qual o melhor lugar para postar os mini bolos? Sueli, olha, a gente tem visto resultados muito legais. Status de WhatsApp, Instagram. Por quê? Porque esses são veículos que as pessoas estão interessadas em imagem. O que conquista as pessoas são as imagens nesses dois, né? Eu disse veículo, mas não é veículo, não. Como é que eu posso chamar isso? Não sei. Nessas duas opções, vamos botar assim, nessas duas opções de divulgação, as pessoas estão interessadas em imagem. No Facebook, você tem que colocar uma imagem com uma boa descrição. Porque no Facebook as pessoas querem... Opa! Apagou, tô no escuro agora, vai. As pessoas no Facebook querem... Desculpa. As pessoas no Facebook querem imagem e texto, tá? Então, você pode fazer Instagram, status do WhatsApp com imagem e só uma frasezinha, e o Facebook você vai ter que fazer foto com descrição mais elaborada, tá? Ontem fui no supermercado, quando estava passando no caixa, vi um senhor com um mini docinho no potinho. Tem muitas pessoas comprando. Claro, hoje em dia, como a gente não está se reunindo em grandes grupos, os individuais estão com muito mais força. Muito. Gente, olha, eu faço uma encomenda grande que eu fiz para o Natal, era um grupo de 4 pessoas. 5 pessoas. Eu mandei 3 sabores de mini bolo. 3 sabores diferentes. Com pelo menos duas unidades para cada uma dessas pessoas, de cada um dos sabores. Então, por quê?
Porque quando a gente gosta, é tipo assim, né? Você comeu um docinho, você comeu um brigadeiro, você gostou, você vai lá e compra outro brigadeiro. É raro a pessoa comprar um brigadeiro só. Normalmente compra de 2. Por quê? Porque já tem uma tendência para alguns sabores para a gente gostar. Por exemplo, quando você coloca uma foto de um mini bolo de doce de leite, ninguém vai te pedir um só, nem 2, muito pelo contrário, né? Então você já pode montar o kit com 4, você já pode montar aquele kit com 3. Lembra da embalagem do cachorro-quente que eu falei com vocês? Que você pode ter 3 ali, fechar com a tampinha bonitinha, botar um laço e uma tag? Essa é uma coisa. E outra, Anjinha, se você faz a divulgação já de trios, ou coloca no nome trio de mini bolo não sei o quê, trio de doce de leite, ou trio mineiro, triângulo mineiro, né? Isso é uma boa estratégia de venda, hein? Você põe aí uma embalagem com 3 mini bolos de doce de leite, coloca o nome triângulo mineiro, gostei. E a pessoa já vai ver aquilo ali e vai entender que a venda é que ela consegue pedir aquele produto naquela quantidade. E se por acaso ela ligar para você, podia ser menor, aí você faz, não, porque o nome Triângulo Mineiro ou Trio Mineiro já tem a ver com isso, com as 3 unidades. Aí você faz toda aquela parte de comunicação, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, tal. Experimenta e aí pumba, você consegue fazer a venda. Ai, foi, Anjinha? Muito bem, você arrasa, hein? Mas é essa a intenção mesmo, da gente ter um produto que seja prático de fazer e prático de você depois ir incrementando e criando as suas produções mais personalizadas ainda, né? É lógico, eu já dou, aí tem várias opções que eu posso te dar, mas é muito legal quando você ganha essa independência de fazer as suas criações. Eu fico muito feliz. Acho mais fácil isso do trio, por conta das embalagens. Minhas formas são de 9 e pronto. Então, o trio ou os combos, os conjuntinhos, são muitas vezes estratégias que funcionam mais para umas pessoas do que outras. Sabia disso? E olha, eu já vi muita aluna fazer justamente isso. Ela vender o conjunto, né, do que só a unidade. Começaram a vender muito mais quando começaram a fazer a divulgação de conjuntos do que a unidade, porque às vezes você faz a unidade, a pessoa pensa assim, a própria pessoa, o próprio cliente vai pensar assim, poxa, mas eu vou pedir para fulana fazer só um, mas eu queria comer só um. Aí ela não faz. E quando você faz o conjunto, já fica mais interessante. Imagina você fazer uma massa básica e usar 3 coberturas diferentes. Para o cliente, vai soar como 3 mini bolos diferentes. Para você, é a mesma massa, foi a mesma fornada e a cobertura você só mudou uma coisinha de um para outro, tá? Então é essa praticidade que a gente tem que chegar em todo o processo e ver que ela é que vai dar lucro pra gente, né? O lucro, ele vem da nossa economia de tempo para que a gente possa se dedicar a outras coisas também. Tá bom?